Fala galera, aqui quem fala é o professor Eudécio Neco, mais uma vez, e nosso assunto de hoje é filariose, também chamada de elefantíase. Vamos lá, fiquem comigo e que nós vamos estudar hoje, professor. Bom, dentro da filariose, nós estudaremos as seguintes questões: questões epidemiológicas, transmissão, biologia do gênero Culex, ciclo da doença, sintomatologia, tratamento e um caso clínico. Relembrando que a filariose ela faz parte do grupo chamado do grupo dos nemátodos ou nemateumintos. Então vamos lá, vamos embora. Bom, os aspectos epidemiológicos. De acordo com a Fiocruz, que é a autoridade sobre o assunto, a filariose linfática ela coloca em risco 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Então, mais de 120 milhões de pessoas sofrem da doença, sendo que mais de 40 milhões encontram-se gravemente incapacitados ou apresentam deformações grotescas. Dos infectados, 1/3 vive na Índia, 1/3 na Ásia e o restante na Ásia, Pacífico Ocidental e nas Américas. No Brasil, nós temos um quadro preocupante ainda assim de filariose, porque a filariose permeia de forma endêmica em apenas 3 capitais brasileiras. Bom, nós temos em Belém, no norte, em Manaus, ainda no norte, e Nordeste com maior representatividade, né? Houve casos significativos de redução da transmissão, mas ainda assim, em Recife, é a cidade com o maior número de casos, né? Principalmente aí nessa capital de Recife. O Centro de Pesquisa Ageu Magalhães, que é um dos representantes da Fiocruz no Recife, é a unidade referência nacional para o controle da filariose, ele vem desenvolvendo um mapeamento de áreas de risco para a doença. Bom, esse agente patogênico, a filariose, também chamada de filariose de Bancroft ou filariose linfática, justamente porque acomete os vasos linfáticos ou o sistema linfático, é causada por um aumento do grupo dos nemátodos, um verme popularmente conhecido, longo, delgado. A filária é chamada de Wuchereria bancroft. Bancroft justamente porque o cara que descobriu ela chama-se Bancroft. Então, o único agente na África e nas Américas é justamente esse agente etiológico, a Wuchereria bancroft. Então, portanto, é nosso agente etiológico de interesse, é o nosso patógeno de interesse. Entender o ciclo da Wuchereria bancroft. Outros agentes também conhecidos na China, Sudeste, Ásia, Indonésia, Filipinas e Sul da Índia também, né, fazem parte desse ciclo. Porém, com outros agentes, assim como na Ilha do Timor, né? Então aqui a gente consegue observar casos clínicos bem diagnósticos, bem evidentes, de obstruções dos vasos linfáticos ocasionados por esse vermezinho, esse helminto que está corado nessa primeira fotografia entre as hemácias corado de azul. Tá? Então, esse verme, ele obstrui os vasos linfáticos, causando assim um edema. Por isso é chamada também de filariose linfática, por causar esse linfedema. Vamos lá. Sobre a transmissão da filariose ou elefantíase. No Brasil, né, a filariose é transmitida apenas pela picada do mosquito Culex, segundo informações da Fiocruz. Esse mosquito Culex é o Culex quinquefaciatus. Então, esse Culex fasciatus, obviamente, apresenta uma biologia específica para esse gênero e para essa espécie. Né? Outros transmissores da Wuchereria bancroft, como já foi falado, podem ser outras espécies de invertebrados, além deles o Anopheles, ok? Mas vamos entender um pouco da biologia desse mosquito. Então, algumas informações foram retiradas desse capítulo de livro, né, que se chama Principais Mosquitos de Importância Sanitária no Brasil. É um e-book, é online. Foi produzido pela editora Fiocruz, no Rio de Janeiro. Vocês podem acessar esse link através, né, do e-book cielo.org. Existem vários materiais, inclusive sobre a doença de Chagas, onde faz um apanhado geral sobre essa doença.
Vamos continuar falando sobre a transmissão e a biologia do gênero Culex. Primeiro falando sobre a taxonomia desse grande e pequeno agente etiológico de grande importância. Bom, o filo faz parte do filo Arthropta, faz parte do reino animal, né? Então é um animalzinho, um hematófago, tá? É um artrópode, então apresenta seu exoesqueleto articulado, faz parte da classe dos insetos ou insecta, é um díptera, apresenta 2 pares de asas, sendo um par de asa funcional e o outro, assim como as moscas, é transformado em halteres, é modificado em halteres, que faz o equilíbrio durante o voo. É da família Culicidae, tá? O gênero é Culex e a espécie Culex quinquefasciatus. É até difícil, né? O professor aqui está enrolando a língua, mas no latim, né? Esses nomes são latinizados e por isso busca essa universalização também da padronização dos nomes. Quem não assistiu a aula sobre classificação biológica, está aqui no canal, é só voltar e assistir a aula e por que esses nomes são escritos de maneira tão estranha, tá? Então, ainda sobre a biologia, nós apresentamos vários nomes para o mesmo indivíduo. É como se chamasse Maria João, de Maria José, de Maria Carla, de Maria Eduarda, de Maria tudo no mundo. Mas, nesse caso, nós temos aqui um caso de sinonímia. É quando o mesmo táxon, ou seja, o mesmo espécime, né, apresenta vários nomes, né, distintos, mas o nome mais recente é sinônimo do nome mais antigo. Dessa forma, o nome mais recente é o Culex singulatus e o Culex quinquefasciatus, que foi descrito pela primeira vez em 1823. Então, por sinonímia, o nome válido é justamente o Culex quinquefasciatus, ok? Descrito em 1823. Então, vamos nos remeter a esse mosquitinho do gênero Culex, falando aí, descrito por Say em 1823. Então vamos lá. Falando sobre a morfologia e hábito desse mosquito, como todo díptero, ele possui 2 pares de asas. Um par de asas é funcional para o voo, ele é membranáceo, tá? Então essas asas são flexíveis. Apresenta uma coloração marrom enegrecida e possui hábitos noturnos e crepusculares, ou seja, a partir do momento que o sol está se pondo ou quando o sol está nascendo, né? Então ele apresenta esses hábitos. É um mosquito frágil, delgado, franzino, tá? Conhecido como muriçoca, mosquito, carapanã no norte, né? Então tem vários nomes populares. Ok? Seus criadores preferenciais são depósitos artificiais, mas vale ressaltar que, dentro do ciclo silvestre, esses animais colocam seus ovos dentro de águas acumuladas em bromélias, por exemplo, né? Então, essas bromelinhas ou cascas ou pedaços de árvores que formaram, né, uma poça de água são facilmente utilizados como abrigo para esses insetos depositarem seus ovos. O problema é o depósito artificial, justamente ocasionado pelo resíduo sólido e o resíduo também orgânico, né? Então, no solo, em recipientes como lixo e água rica em matéria orgânica, em decomposição e detritos, esses aspectos sujo e mal cheiroso atraem esses mosquitos, tá? Então eles estão sempre próximos a habitações. Então é o que nós chamamos de mosquitos sinantrópicos, ou seja, vivem tranquilamente em ambientes urbanos e se favorecem por isso, tá? Então esse gênero é extremamente beneficiado justamente por essas alterações antrópicas no ambiente peridomiciliar, no ambiente ao redor de uma casa e principalmente pelo lixo acumulado e matéria orgânica despejada pelos dejetos, até mesmo por falta de saneamento básico. Então aqui, mais uma imagenzinha desse mosquito, aqui se preparando para o seu repasto sanguíneo, né? Inoculando a sua probóscide no indivíduo. É interessante também observar que os ovos eles estão ligados entre si, em uma forma de espécie de jangada.
essa jangada flutua sobre a água sem quebrar a sua tensão superficial, ok? Então, assim como o mosquito também, ele flutua sem quebrar a tensão superficial. O que nós podemos observar nessa imagem é o mosquito utilizando, a fêmea, utilizando o seu ovopositor, né, que é o seu último segmento aí, é onde ela coloca esses ovos empilhados sobre um ao redor do outro, tá? Então, em cima da superfície da água, sem quebrar essa tensão superficial da água. Então, ele flutua na superfície da água parada, em um lugar como lagoas, piscinas, né, piscinas com muita matéria orgânica, valas, pneus descartados, né, assim como o mosquito da dengue também faz a mesma coisa, né, ou mesmo em fossas de esgoto, gente. Né? Então, os demais mosquitos Culex, né, de maneira geral, eles não têm importância epidemiológica tão grande quanto o Quinquer fasciatus. O Quinquer fasciatus representa um problema sério à saúde pública, justamente em nosso país e no Nordeste, especialmente no Recife, né, como mosquito doméstico. Então, ele é um mosquito que aproveita dessas atividades, sendo chamado assim, mais uma vez, de espécie sinantrópica. Então, aqui a gente pode observar essas jangadas de ovos, né, sendo colocadas, né, onde esse mosquito do gênero Culex, ele apresenta centenas de ovos ligados entre si, né, flutuando aí numa espécie de jangada. Esses ovos, né, eles eclodem cerca de um dia mais tarde, o seu ciclo dura aproximadamente 2 semanas. Então, esses ovos mais tarde ele eclode, né? As larvas eclodem e as larvas se liberam, né? Saindo assim de um opérculozinho que vocês vão ver se abrir nesse exato momento. Então, olha o opérculo se abrir e as larvas saindo, liberando a partir daí do fundo dos ovos, nadando para dentro da água. Então, todos os estágios das larvas ocorrem dentro da água, gente. Então, os estágios, os instras, que nós chamamos, vão ocorrer dentro da água. Essas larvas alimentam-se da matéria orgânica, principalmente em locais onde há grande, né, em demasia matéria orgânica, né, como esgoto, água suja, essa água parada, né, e plantas que conduzem também o aumento do tamanho desses estágios de sucessão, né, desses instras. Então, eles se alimentam de microplânctons e matéria orgânica. Então, essas larvas, no 6º estágio evolutivo, evoluem para uma pupa, que é o próximo estágio que nós veremos. Então, vocês conseguem observar aí o opérculo sendo rompido e as larvas migrando para a região da água, onde elas vão ficar na lâmina da água, retirando o oxigênio de fora da água e os nutrientes da parte de dentro da água. Então, as larvas livres natantes colocam seu sifão para fora da água. Então, o que nós podemos observar é justamente essa lâmina da água e o sifão sendo colocado para fora. Então, no último estágio, no 6º estágio, ela apresenta essa característica, né, com a cabeça bem desenvolvida, órgãos sensoriais, né? Então, são predadores, larvas predadoras natas, né? Então, se alimentam aí, né, da matéria orgânica e se desenvolve para o próximo estágio, que é esse estágio de pupa. Nesse estágio de pupa, onde ocorre a metamorfose completa. Essa metamorfose completa nós chamamos de metamorfose holoblástica. Então é uma metamorfose total. Daí onde vai sair o mosquito. Então percebam que ali embaixo, na lâmina da água, nós observamos ainda, então ela está eclodindo da pupa, saindo dessa lâmina da água, e embaixo vocês conseguem observar aquela movimentação de algumas larvas. Daí saem os mosquitos, né? Dentro dessa biologia interessante desse mosquito, sai esse mosquito, ele eclode, não afunda na água, porque ele é leve e não quebra essa tensão superficial, porque as moléculas de água são bem coesas, e a partir daí eles começam a completar o seu ciclo. Se for um inseto macho, ele vai ser um inseto normalmente fitófago, se alimentando de seivas de plantas, e se for um inseto fêmea, né, no caso, vai se alimentar em algum estágio da sua vida de sangue para nutrir seus ovos. E assim completa o ciclo mais uma vez. Certo que nem todos esses insetos, nem todos esses mosquitos, muriçocas, carapanãs, como você quiser chamar,
estão infectados. Então, é importante que eles estejam infectados para assim entrar num ciclo que nós chamamos de ciclo heteroxeno, né? Então, esse ciclo de vida, né? Então, nós temos um ciclo em que o parasito apresenta mais de um hospedeiro, tá? Então, esse hospedeiro, né? Primeiramente, pode ser o mosquito, tá? Então, o mosquito pode estar infectado com o agente etiológico da filariose ou elefantíase, tá? Que é justamente o Wuchereria bancroft, que é o que é de nosso interesse aqui para a nossa região Nordeste, especialmente o Recife, né? Geralmente em um hospedeiro definitivo onde ocorre a reprodução sexuada. Então, ele apresenta em um hospedeiro onde há reprodução sexuada e um hospedeiro intermediário onde não há reprodução sexuada, e sim o desenvolvimento do estágio larval em sua reprodução assexuada. O importante mencionar que existe uma lista de doenças de notificações compulsórias no Brasil. E o que é uma notificação compulsória, né? Então falamos sobre a biologia do gênero Culex, falamos sobre como esses insetos podem eclodir dos ovos e veremos como eles podem adquirir o patógeno, adquirir o helminto e se infectar e infectar outras pessoas. Mas agora precisamos entender o que é uma lista de doenças de infecções, né, de notificações, perdão, compulsórias. Então, a notificação compulsória é um registro que obriga de forma universal as notificações, visando um controle de eventos que requerem pronta intervenção. Então, a notificação compulsória é obrigatória para todos os profissionais de saúde, todos, sem exceção de nenhum. Então, se chega um paciente com qualquer doença infecto-contagiosa, é necessário relatar essa doença. Então, nesse quadro, né, que preenchemos de notificação compulsória que está dentro de um prontuário, ok? Por isso a importância da anamnese e o correto preenchimento de prontuários, ok? Isso vale tanto para assistência pública como assistência privada, ok? Então, vocês podem consultar essa lista de doenças de notificações compulsórias, porém, em 1998, nós tivemos uma seleção das doenças de notificações compulsórias e alguns critérios e recomendações para três esferas do governo, né, foram revistos, inclusive a filariose. Então, nós tivemos alguns acréscimos de algumas doenças, né, que foram acrescentadas, né? A comissão reabriu essa discussão e incluiu algumas doenças, né, como a hepatite B, o hantavírus, doença do trabalho, intoxicação por agrotóxico, paralisia flácidas, né, agudas, né, e outras doenças. Né? E a exclusão de outras doenças que faziam parte dessa notificação compulsória, como coqueluche, tétano, esquistossomose, né? Em áreas de endêmias, né? Que são áreas endêmicas principalmente. A leishmaniose tegumentar, né? E a filariose também estava entre elas. Então, em 2016, seguiu uma portaria, ainda assim, sem a inclusão da filariose dentro das lista nacional de notificações compulsórias dessas doenças. Em 2017, também, né, pelo portal do Ministério da Saúde, houve algumas alterações, porém a filariose ela não voltou a ser uma doença de notificação compulsória, como era antes da revisão em 1998, e em 2020 ainda mantém-se ela fora, né, das listas, a lista nacional de notificação compulsória, né? Mas é importante que a gente saiba que existe uma ficha simplificada de notificação de casos importados de filariose linfática. Então existe uma plataforma no Google chamada de FormoSUS, né, que é uma plataforma que é preenchida essas informações, onde se coloca a data, estado, né, onde foi identificado, o sexo do paciente, a etnia, tá? Os sinais e sintomas que eles apresentam, tá? Essas informações podem ser clicadas, acessadas de acordo com esse site, tá? Do DataSUS do governo. Esse formulário é um formulário simplificado. Então, o que é que nós temos? Nós temos um ciclo, né? Um ciclo da Wuchereria bancroft, que vai causar a filariose ou elefantíase, ou a filariose de Bancroft, tá?
onde nós apresentamos dois hospedeiros. Um desses hospedeiros, ele abriga o estágio larval da filarioide, né? Então, essa penetração da larva filarioide, né? Por sucção de continuidade na pele. Esse hospedeiro vai ser o inseto, tá? E o outro hospedeiro vai abrigar a forma adulta do patógeno, tá? Então, essa patologia no indivíduo adulto, né? No indivíduo ocasionada pelo verme adulto, vai ocasionar uma doença chamada de filariose ou elefantíase no ser humano. Então vamos observar esses estágios. O ciclo no mosquito está identificado em vermelho e o ciclo no humano está identificado em azul. Em primeira mão, nós podemos observar quem é o hospedeiro intermediário e quem é o hospedeiro definitivo. Porque anota aí, meu amigo, bate o print, faz a tua anotação, por quê? Porque, olha só, no ciclo do inseto não há reprodução, de maneira alguma, não há reprodução sexuada. Nós só temos estágios de instas, onde as larvas vão passando de estágio dentro do inseto, desse vetor biológico, ok? Então é necessário esse mosquito, é necessário esse vetor biológico, e aqui ele também é hospedeiro intermediário, tá? Para que a larva consiga acessar, assim, um ser humano ou até mesmo um animal. Então aqui, como o nosso interesse é clínico, é médico, é na área de saúde, então nós falaremos aqui sobre o ciclo em humanos. E no ciclo em humanos, que está destacado aí em azul, que poderia ocorrer em qualquer outro mamífero, por exemplo, né? Essa larva, ela completa a sua maturidade sexual, onde temos fêmeas e adultos, tá? Assim, essas fêmeas e adultos vão copular e liberar novas larvas, novas microfilárias, que vão sair pelo sistema linfático e principalmente vasos sanguíneos, onde novamente podem ser capturadas a partir do repasto sanguíneo que esse novo inseto fizer, tá? Ou o mesmo inseto fizer, ok? Então, o que nós temos? As larvas se desenvolvem até a forma juvenil, né, no inseto, então ela sai da larva do intestino do mosquito, tá? Então, à medida que ele pica, ele se alimenta do sangue, a larva vai para o intestino do mosquito, completa os seus sucessivos desenvolvimentos até se desenvolver numa forma juvenil e assim ela infecta o indivíduo humano. No indivíduo humano, o seu estágio juvenil muda para o estágio adulto. Então, o parasita ele se desenvolve na fase adulta nos vasos e nódulos linfáticos. Então, ele tem essa afinidade pelo sistema linfático. Ok? Então, a fêmea do parasita libera pequenas larvas, a reprodução, a fecundação é interna e a reprodução direta, libera pequenas larvas, né, dentro dos vasos sanguíneos que podem ser novamente sugadas, né, essas microfilárias, que são microscópicas, podem ser novamente sugadas pelo novo inseto. Então aqui o que nós temos é justamente o estágio de diagnóstico e o estágio de infecção, o que eu quero frisar nesse aspecto, tá? Então dentro do mosquito nós temos a larva em estágio 1. Já a larva em estágio 3 é uma larva juvenil. Essa larva juvenil é a larva infectante, em que ela vai depositar dentro do indivíduo, no caso o humano ou qualquer outro mamífero, mas no humano ele coloca justamente depositando através da sua probóscide, à medida que ele vai se alimentando de sangue por solução de continuidade, vai se alimentando de sangue, essa larva migra das suas glândulas salivares até o corpo desse hospedeiro, ok? Beleza. E no estágio de diagnóstico, onde nós temos o Dzinho, nós encontramos as microfilárias, que podem ser encontradas tanto no sangue como dentro da linfa, ok? Então, através da punção sanguínea ou testes rápidos, nós conseguimos identificar essas larvas, né, filarioides. Foi feita uma força-tarefa, né, em Pernambuco, que foi feito justamente esse papel de identificar dentro da população, né, principalmente em Recife, aqui na Paraíba também é feito, né, mas como a gente tem um centro de endemismo em Pernambuco, né, então nós temos aí casos mais recentes
em que o Sistema Único de Saúde ele tem promovido essas ações para identificar através de testes rápidos. E aí entra os nossos conceitos lá da imunologia. Então é importante diferenciar, primeiramente, a diferença entre IgG e IgM. É que o IgG ele representa uma resposta tardia a uma doença, enquanto o IgM ela é produzida imediatamente. Então, se o indivíduo ele foi infectado imediatamente por um antígeno, nesse caso que nós estamos falando, a filariose, ele vai apresentar na sua taxa sanguínea, no seu hemograma, ou até mesmo no teste rápido, um teste positivo para IgM, ok? Então, é produzido imediatamente após a exposição. E, na verdade, essas IgGs podem ser encontradas em todo o corpo, principalmente nos fluidos corporais. Entretanto, os IgMs são encontrados no sangue e na linfa, ok? Então, por isso que é feito um teste rápido através da punção sanguínea, tá? Ou através de uma punção capilar. Indolor, um negócio, uma pitadinha rapidinha assim no dedo, ninguém vai morrer, ninguém vai entrar em desespero, ok? E o que nós observamos nesse estágio de diagnóstico, através da coleta sanguínea, é justamente essas larvas se movimentando entre as hemácias. Na primeira imagem, nós temos as hemácias, um esfregaço sanguíneo, né, com essas hemácias, esse excesso de hemácias em um cão. E na segunda imagem, nós temos aí o caso de um real em um ser humano. Okay? Nas duas situações, em um cão em um ser humano. E além disso, nós temos também os diagnósticos que podemos identificar através dos hemogramas, que podem sugerir para nós justamente quando os hemogramas completos, os eosinófilos, dão alto. Então o que nós vemos nessa imagem são eosinófilos, que são células de defesa, atacando essa microfilária, né? Esse é o minto aí. Então, nada mais do que uma resposta imunológica ao corpo. Então, no hemograma completo, nós vamos observar uma leucocitose provocada justamente por excesso de eosinófilo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos embora. Então, no indivíduo adulto, nós observamos já os vermes adultos. No indivíduo na morfologia dos vermes adultos, né, nós observamos no hospedeiro definitivo. Enquanto o macho, ele vai medir em torno aí de 4 centímetros, que não é nada pequeno, tá? Então nós saímos de uma estrutura que é uma microfilária, que está ali presente entre células do sangue, gente, que só pode ser vista ao microscópio, para um verme que é possível ser visto num processo cirúrgico pela própria extração, né, e desobstrução dos vasos linfáticos. Então nós temos o macho medindo aí 4 centímetros e as fêmeas apresentando esse dimorfismo sexual, ou seja, apresentando uma forma diferente do macho, justamente maior do que o macho. Então até 10 centímetros. Então na primeira imagem possivelmente seja uma fêmea e a imagem ao lado possivelmente seja um macho. Então, a sintomatologia. Os vermes adultos, eles migram para o sistema linfático, causando assim um linfedema, ou seja, um edema no sistema linfático e, consequentemente, obstrução. Isso vai causar um aumento do volume do órgão, né? Aquele órgão vai se tornar fibrosado, como uma tentativa de resposta do corpo a isolar aquele parasito. Então, ele fibrosa, tenta isolar. Porém, isso diminui a nutrição do tecido epitelial. E assim, nós temos justamente os vermes adultos continuando a se desenvolver em microfilárias. E, novamente, novos insetos conseguindo chegar e se alimentar durante seu repasto sanguíneo e se infectar dessas microfilárias. Porque a primeira coisa que vocês podem pensar, um verme adulto, 10 centímetros, uma fêmea, como que vai entrar no inseto? Que tem uma probóscide pequena, que tem um corpo pequeno. É justamente nessa modificação, quando nós temos a reprodução sexuada no hospedeiro definitivo, que é o homem, tá? O ser humano, é que ele vai liberar pequenas microfilárias através da fecundação direta, reprodução direta, desenvolvimento direto, libera pequenas microfilárias. Tá? Então nós não temos ovos, como nas outras parasitoses, nós não temos cistos, porque nós não estamos falando de protozoários, temos microfilárias. Então os vermes adultos liberam essas microfilárias. Então o fibrosamento da derme é justamente uma tentativa de isolar
esses vermes adultos e até mesmo as microfilárias. Porém, não é tão eficiente. E o que acaba causando é a diminuição desse tecido, da nutrição desse tecido. E, justamente como sintomatologia, apresentamos aí um inchaço em um dos membros, ou em ambos os membros, tá? Então, essas imagens, né, são chocantes. Também atento aqui para as cenas fortes que vão vir nas próximas imagens, então tira as crianças da sala, tá? Quem estiver assistindo esse vídeo aí, for menor de 18 anos de idade, pelo amor de Deus, tira as crianças da sala, porque a próxima imagem acontece também nos testículos de adultos e crianças, tá? Então, nós temos um acúmulo de hidrocele, né, causado aí justamente pela Wuchereria bancrofti, a filariose, no líquido, né, que é um líquido que reveste o testículo, que é um líquido normal que reveste, ele acaba se acumulando e, consequentemente, o fibrosamento também acontece. Aqui em João Pessoa era muito comum, né, tinha dessas pessoas acometidas pela filariose, que era um andarilho em que ele pedia esmola e ele tinha o saco escrotal imenso, né? Então, eu, quando criança, não entendia muito bem por que isso acontecia e porque ele tinha um testículo tão grande, nem sabia que aquilo era um testículo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a estudar e despertar essas informações, né, a gente começa a entender por que esse volume aconteceu, ok? Assim, nós temos também a mesma forma acontecendo na sintomatologia em seios de mulheres, também no pudendo feminino, ou seja, na vulva dessas mulheres. Então, onde há o acréscimo desse tecido e o fibrosamento desse tecido também, justamente pela obstrução. Então, isso é ocasionado pela obstrução dos vasos linfáticos de maneira física mesmo. Então, isso, consequentemente, também obstrui, né, a obstrução ocasiona uma falta de nutrição. E como tratamento, né, uma das drogas utilizadas para escolha pelo combate da filariose é a dietilcarbamimizina. Meu Deus, como é difícil falar isso. Mas esse é o elemento químico que está logo aqui ao lado, e essa droga, esse fármaco, é distribuído pelo Ministério da Saúde, né? Então, em casos específicos de resistência ao tratamento clínico com medicamentos, há indicação também de retirada cirúrgica dos vermes e até mesmo na amputação do membro, gente. Então, algumas indicações clínicas são essas. O fato a tentativa de diminuir a carga parasitária, mas até então, até onde eu sei, não existe cura para a filariose, para a elefantíase, apenas tratamento. Profilaxia. Nós entramos principalmente no saneamento básico, como a maioria das patologias, né, e das parasitoses, justamente porque esses mosquitos desenvolvem os ovos em ambiente insalubre, em ambiente onde há esgoto a céu aberto, onde há resíduos sólidos, resíduos orgânicos. Então, o saneamento básico é uma das principais medidas, assim como a coleta de lixo e a educação sanitária que é necessária para as pessoas, a educação ambiental principalmente. Evitar o contato do mosquito com pessoas sadias, né? Então, principalmente através da proteção inseticida, através de repelentes, loções repelentes, telas, mosquiteiros, principalmente em áreas endêmicas, tá, pessoal? O tratamento dos pacientes através de educação também pode se dar através de educação sanitária, educação em saúde, educação ambiental, através de técnicas bem simples de higiene para esse paciente, que eles apresentem linfedemas, evitando assim infecções bacterianas e o desenvolvimento de formas mais graves da patologia. Porque sabe-se que como o tecido ele fica, né, e o órgão fica muito inchado, né, então provocando esse aspecto de elefante, por isso o nome elefantíase, ocorrem pequenas ulcerações na pele. Então, é muito difícil que o indivíduo consiga manter a higienização e consiga manter esse ambiente cada vez mais estéril contra infecções bacterianas. Então, outras infecções oportunistas acabam acontecendo, ok? Então, como profilaxia, aqui estou eu em uma área, né, de Pernambuco, né, no sertão de Pernambuco, mas eu estou com o corpo todo coberto. Existem algumas regiões que estão descobertas, né? Então, um dos EPIs
para os profissionais das ciências biológicas, né? Para biólogos, para profissionais que trabalham nas ciências ambientais, até mesmo profissionais de saúde que vão para áreas hostis, né? É importante que ele faça a cobertura completa do corpo. E nesse caso aqui, adicionaria, como medida profilática também, né? Um chapéu com tela contra esses mosquitos e luvas, porque cada parte do corpo que tiver menos exposta, melhor, ok? E vamos para o nosso caso clínico para fechar a aula de hoje. Bom, um empresário de 34 anos passou uma semana de férias pescando no Rio Amazonas, em Manaus. Após 10 meses da sua chegada, começou a apresentar alguns sintomas, como mal-estar geral, linfonodos infartados, ou seja, inchaço na virilha, né? Inchaço em regiões onde nós temos os órgãos linfóides. Aí vocês recapitulem a imunologia, tá? Ou acompanhem nosso canal para ver onde é que ficam esses órgãos linfóides. Também apresentou febres, dores musculares, presença de gordura na urina e linfedema. Ao procurar um médico, o médico diagnosticou como uma virose inespecífica, né? Recebendo assim o devido tratamento para tal infecção. Né? Deu até o CID dessa virose inespecífica, ok? Beleza, mas vamos lá. Então, após isso, o paciente começou a apresentar surtos febris e um aumento significativo de um dos membros superiores. Pergunto a vocês, o diagnóstico inicial estava correto? Sim ou não? Não, né, gente? Pelo caso clínico, nós estamos observando com aumento de linfedema, né? Com aumento de órgãos, com aumento significativo, com surtos de febre, nós estamos de frente, de cara, para um caso de filariose. Ok? Principalmente pela área endêmica em Manaus. Como se adquire essa doença? E qual o possível tratamento? Né? Então, como se adquire essa doença? Nós vimos que através da picada do inseto infectado ou por outra pessoa, né, em uma situação pretérita, ou através de um ciclo silvestre, através de um animal que esteja infectado também. Tá? Nós temos vários tipos de tratamento. Né? Então, um dos principais desses tratamentos são fármacos. Né? Então, os fármacos são utilizados para diminuir a carga parasitária. Então, relaciona o aumento do membro com o ciclo do parasito. Nós vimos que as microfilárias, ao entrar no sistema sanguíneo e nos vasos linfáticos, elas se desenvolvem em indivíduos adultos. Aquelas microfilárias em estágio juvenil, L3, elas se desenvolvem em um indivíduo adulto. Esse indivíduo adulto, ele acaba por encontrar uma fêmea e copular. Quando ocorre a cópula, a fecundação é interna, o desenvolvimento é direto. E aí nós temos um acréscimo de mais microfilárias e até mesmo de indivíduos adultos, obstruindo assim, de forma física, os vasos linfáticos. E o tecido, como uma resposta, ele tenta aumentar, né? Tenta fibrosar e aumentar aquele órgão justamente para tentar, como medida preventiva de isolamento, fazendo com que aquele tecido de colágeno fibrosado isole aquele aumento. Porém, o que acontece é o aumento demasiado do órgão. E assim a gente vai ter casos de órgãos maiores, de órgãos, né, com o famoso aspecto de elefante, né? Por isso o nome de elefantíase, por órgãos grotescos, ok? Então, qual método laboratorial deve ser feito para sua confirmação? Bom, o principal método é um exame completo de hemograma em buscas de IgM e IgE, de IgG e IgM, tá? IgE seria para respostas imediatas, como alergias, tá? IgM e IgG, e também através da punção sanguínea, né? Justamente para a gente conseguir observar dentro do exame sanguíneo se há microfilárias presentes nesse sangue. E aí, como medida profilática, cite algumas para esse viajante, né? Já que é um empresário e gosta de fazer essas pescas, para que ele não tire esse hobby da vida dele, ele pode sim continuar, mas com todas as medidas, né, de precauções, né? Como cobertura do rosto com telas, né? Cobertura das mãos, cobertura do corpo todo, utilização de repelentes, inseticidas a cada meia hora, 15 minutos, dependendo da quantidade de insetos de mosquito.
E, principalmente se tratando da região amazônica, em Manaus, poderia também ser em Recife, eu não sugeriria dormir, acampar em situações como essa, à medida que a gente sabe que os mosquitos, eles gostam e são atraídos, principalmente o Culex, né, o Quinquer fascicatus, ele acaba sendo atraído por iluminação artificial, então iluminação de lanternas, lamparinas, né, então acabam atrair por mais insetos. Beleza, gente? Espero que tenha sido bem explanatório essa minha explicação sobre a filariose. Espero ter ajudado. E continue comigo no canal, continue assistindo às nossas aulas, que mais novidades estão por vir. Valeu, brigadão, fechou, show, até a próxima.